o ego e o apego. O ser humano possui em sua personalidade o Gá e o apego, que se assemelham a dois irmãos. Ao analisarmos questões confusas e de difícil solução, descobriremos que quase tudo se deve ao Gá e ao apego. Temos casos, por exemplo, de políticos que, apegados às suas posições, deixam passar a melhor ocasião de se retirar da vida pública e caem no esquecimento geral. Isso também se deve ao Gá e ao apego. Há empresários que, devido ao apego ao dinheiro e ao lucro, importunam seus clientes e perdem boas negociações. Momentaneamente, parecem obter vantagens, mas geralmente, a longo prazo, levam prejuízo. Também no campo dos relacionamentos, quem muito se apega acaba sendo rejeitado. Há ainda muitos exemplos de problemas causados pelo excesso de Gá e apego. Relembrando os fatos do passado, todos concordarão que, em razão do Gá, causamos sofrimentos aos outros e a nós mesmos, além de gerarmos conflitos. Nesse sentido, o principal objetivo da fé é eliminar o Gá e o apego. Tão logo me conscientizei disso, venho empenhando-me para livrar-me deles. Como consequência, primeiramente minhas inquietações se amenizaram e tudo corre a contento. Certo ensinamento diz: não sofra pelo que ainda não ocorreu e nem pelo que já passou. São palavras admiráveis. A finalidade maior do aperfeiçoamento no mundo espiritual é livrar-se do apego. À medida que o apego se reduz, a posição espiritual se eleva. A respeito disso, podemos dizer o seguinte: no mundo espiritual, é raro um casal permanecer junto. A razão disso está na diferença da posição espiritual dos cônjuges. O convívio só é permitido a casais que se tornaram paradisíacos. Entretanto, aqueles que alcançaram certo grau de aperfeiçoamento têm permissão de se encontrar, mas apenas por um tempo. Essa licença lhes é concedida pelas divindades responsáveis pela camada que habitam. Mesmo levados pela saudade, esses casais não podem se permitir qualquer tipo de intimidade. Caso haja pensamentos lascivos, seus corpos ficam rijos e perdem o movimento. Isso demonstra o quanto o apego é condenável. Dessa forma, a posição espiritual se eleva conforme o apego desaparece por meio do aprimoramento no mundo espiritual. Sendo assim, o encontro do casal será facilitado à medida que os cônjuges se elevarem. Creio que o leitor pode compreender como o mundo espiritual é diferente do mundo material. Conforme afirmei em outra ocasião, a materialização do apego se manifesta em forma de espírito de cobra, o que é pavoroso. A transformação do espírito humano em espírito de cobra se inicia pela região dos pés, sobe pelo corpo e se completa após um tempo razoável. No passado, fiz o tratamento espiritual em uma pessoa que possuía corpo de cobra e cabeça humana. No caso, seu espírito se transformara parcialmente em cobra. Por ocasião da divulgação da fé, a postura persuasiva e insistente se confunde com fervor, mas os resultados não são favoráveis. Ou seja, na ocasião de se recomendar a fé a alguém, é melhor falar pouco e prosseguir a conversa apenas se a pessoa demonstrar interesse. Caso contrário, deve conter-se e aguardar um momento oportuno. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. Alicerce do Paraíso, volume 4.